Olá, meus queridos, minhas queridas, que alegria nós estarmos aqui, você aí, estarmos nesta química. Professor, gostei desta, hein? E o que nós temos nessa química de hoje, professor? Reações químicas orgânicas, em específico, reação de adição e a regra de Markovnikov. Professor, Markovnikov, professor? Se eu entendo, lembro alguma coisa de línguas, esse cara pode ser russo? Você entende muito bem, hein? Vamos ver aqui, vamos ver então, vamos ver. Nós vamos estudar um pouco sobre a regra desse cidadão aí, tá? Quais são os objetivos desta aula? Compreender a reação química de adição, conhecer a regra descoberta por esse cidadão russo, esse químico, Markovnikov, e praticar o conhecimento por meio de questionamentos. E os objetivos dessa aula, professor? Questionamentos neste ponto, tá? O que é uma reação de adição? Quem foi esse cidadão denominado de Markovnikov? Vamos lá. Então, reações químicas orgânicas é quando nós temos compostos orgânicos reagindo entre si, tá? Os compostos que irão interagir, reagir entre si para produzir outras substâncias, essas nós chamamos de reagentes e aquele estado final nós chamamos de produtos. E nas reações orgânicas, são substâncias orgânicas que irão reagir. E nós identificamos aí duas espécies importantes, que é o substrato e o reagente. O substrato é a espécie química que vai ser atacada justamente pelo reagente. Muito bem. E para ocorrer uma reação química orgânica, é necessário que haja ruptura da ligação química entre os átomos, entre alguns átomos, entre dois átomos, tá? E essa ruptura, essa quebra de ligação química, ela pode ocorrer de maneira homolítica ou heterolítica. O que é uma e o que é outra, vamos analisar. Aqui nós temos um exemplo de uma ruptura, de uma quebra de ligação denominada homolítica. Nós temos essa espécie química, o gás etano, essa ligação química entre os dois carbonos rompidas, e nós não vamos ter uma espécie química em específico carregando o par de elétrons. O par de elétrons é distribuído uniformemente pelas duas espécies. Então, nós temos uma cisão homolítica. Diferente na heterolítica, onde nós vamos obter uma espécie com carga positiva e uma espécie com carga negativa. Por quê? Porque uma das espécies vai levar consigo o par de elétrons da ligação química. Muito bem. E aí nós temos duas espécies químicas bastante importantes em reações orgânicas, que é o eletrófilo e o nucleófilo. O que é um e o que é outro deve ficar bastante certo na sua cabecinha, que é muito boa, tá? O nucleófilo, as características deles. Veja aqui, ó, carga negativa e aqui pares de elétrons não compartilhados. Isso aqui são dois nucleófilos. Eles têm capacidade de doar elétrons, eles apresentam elétrons não ligantes, e são bases de Lewis, ou seja, bases de Lewis é toda espécie capaz de doar pares de elétrons, par de elétrons. E, frequentemente, são ânions, tá aqui, carga negativa. Muito bem. E o eletrófilo, professor? É exatamente o oposto, tá? Exatamente o oposto. É um ácido de Lewis, que é capaz de receber par de elétron. Normalmente é um cátion, observe aqui, carga positiva, e aqui densidade de carga positiva. Frequentemente são cátion, recebem pares de elétrons, são deficientes de elétrons. Isso, como eu disse, repito, deve ficar bastante certo na sua mente. Professor, tá, me dê um exemplo de uma reação química orgânica. Tá aqui um exemplo, uma reação química de adição. Por que adição, professor? Adição porque nós estamos adicionando espécie química a outra. Nós temos aqui esta
substância, esta espécie química, e o hidrogênio e o bromo do ácido bromídrico serão adicionados. Lembra sempre que a ligação química mais fácil de ser rompida é aquela que temos ligação pi, dupla ou tripla ligação química. Ela é mais fácil de ser rompida quando nós temos uma ligação simples. Então, esta ligação química vai ser rompida e nós vamos ter a adição do hidrogênio e o bromo à estrutura. Aqui, observe a ligação pi, que vai ser rompida, né? Vai ser rompida e vai ser introduzida essas duas espécies orgânicas onde nós vamos obter ali, tá? Condição para a ocorrência de uma reação de adição. Hidrocarbonetos insaturados, tá? Ou então nós vamos ter ciclenos ou ciclodienos, ou seja, onde nós temos cadeias fechadas. Muito bem. Aqui, mais um exemplo. Aqui uma cadeia fechada, né? Condição para a ocorrência de uma reação de adição. Reações de adição também podem ocorrer em ciclanos com 3 ou 4 carbonos. Esta ligação química é rompida e aí esses dois radicais orgânicos serão introduzidos nesses dois carboninhos e obtemos então aquela espécie final, aquele produto final ali. E já de imediato, de início, eu tenho aqui essa atividade para você, tá? Você tem essas duas espécies e você vai classificá-las como eletrófilos ou nucleófilos. Tempo para você. Professor, essa atividade foi fácil, hein, professor? Foi bastante fácil. Lembre-se, tá? Fácil para você que está dedicado, aplicado, empenhado nos seus estudos e no seu futuro. Isso é muito bom. Agora deixa eu dizer algo para você. O seu concorrente, que essa hora deve estar lá só no joguinho ou fazendo qualquer outra atividade, pense que isso é fácil para ele? Pode não ser, tá? É fácil para você. Parabéns. Confere aqui a resposta, tá? Confere aqui. Esta espécie que tem uma carga positiva, eletrófilo, ele quer elétrons. Filo quer dizer de amor, ele gosta de elétrons. Nucleófilo, tá? Par de elétrons não ligados, não compartilhados. Então, vai ser um nucleófilo. Muito bem. Eu sabia que você ia acertar, hein?
Agora, vamos ver mais alguns exemplos específicos de reações químicas orgânicas. Aqui nós temos um exemplo de hidrogenação. Professor, reação orgânica de hidrogenação é aquela que envolve hidrogênio, certo? Ainda mais, professor, é aquela que hidrogênio é inserido na espécie química? Ah, você está muito bem, hein? Tá aqui, ó. A ligação π vai ser rompida e o hidrogênio vai ser introduzido exatamente aonde vai faltar esta ligação química. Essa reação química, ela ocorre na fabricação de margarinas, tá? Só que as margarinas, além de conter esses óleos vegetais hidrogenados, contém outros componentes, evidentemente, né? Essa reação química, ela é catalisada por esses metais aqui, platina, níquel ou paládio. Observe aqui, ó. Aqui nós temos mais detalhada essa reação química. Nesse carbono aqui, ó, o número de oxidação é -2 e aqui o número de oxidação vai ser -3. Ou seja, esta reação química também ela é denominada de reação de redução. Tá? Por quê? Porque está reduzindo a carga elétrica, ó, de -2 para -3. Está diminuindo a sua carga elétrica. Lembra? Campo dos números negativos. Tá? Halogenação. Professor, reação química de halogenação envolve halogênios. Certo. Halogênios, professor, é aqueles átomos da coluna 17 da tabela periódica que nós chamamos de halogênios. Você lembra muita coisa, hein? Parabéns, perfeito. Aqui está um halogênio, o cloro. 2 cloros ligados formam o gás cloro. O cloro vai ser inserido exatamente quando esta ligação π for rompida. E observe o que nós obtemos aqui, o cloro ligado nesses 2 carbonos. Reação química de halogenação. Muito bem, aqui nós temos uma reação química de halogenação bastante interessante para fazer o teste e verificar se a cadeia alifática, cadeia aberta, ela é insaturada ou não. É o teste com água de bromo. Aqui nós temos essa espécie aqui, ó, essa espécie química. Com essa insaturação, ela é de cor castanha e se terminar essa insaturação, o bromo ligar a esses 2 carbonos, a espécie química deixa de ser castanha e passa a ser incolor. E aí a gente descobre se a cadeia é ou não insaturada. Observe aqui, ó, nós temos aqui a espécie química, tá? Adicionamos a água de bromo, essa aqui fica castanha e essa aqui não fica. Então, aqui a espécie é saturada e aqui a espécie é insaturada. É uma reação química bastante interessante, como eu disse, para verificar se a cadeia ela tem ou não insaturação. Tá? E agora nós chegamos na regra deste cidadão, esse cidadão que nós denominamos, aliás, que o nome dele, né, é Markovnikov, e esta regra que ele descobriu foi dada como nome regra de Markovnikov. O que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte, que nas reações químicas de adição de haleto de hidrogênio, o hidrogênio ele vai ligar-se sempre no carbono mais hidrogenados. Observe aqui, ó. Nós temos aqui esta espécie química, tá? O propeno, e aqui nós temos o carbono com mais hidrogênio. Esse aqui tem um hidrogênio ligado nele, aqui tem 2. Então, a adição de haleto de hidrogênio, o hidrogênio vai ligar-se a esse carbono porque ele tem mais hidrogênio. É uma regra. Então, este composto vai ser o composto majoritário na reação química. Esse outro vai ser minoritário. Então, esta regra bastante importante, bastante interessante para a gente saber o produto final de uma reação química onde a regra de Markovnikov vai ser obedecida, tá? Ele foi um químico russo e aqui está o ano de existência de vida dele. Aqui nós temos mais bem detalhado esta regra. Por que isso acontece, professor? Veja, por que isso acontece? Por que essa regra ela é obedecida?
Porque aqui esse carbono, que tem mais hidrogênio, ele tem um número de oxidação -2. E esse outro carbono tem número de oxidação -1. Então, esse que tem o número de oxidação -2, ele vai em direção, ele vai na espécie que tem uma densidade de carga elétrica positiva. Então, que é exatamente o hidrogênio. O bromo ele é muito mais eletronegativo. Então, essa ligação química entre o hidrogênio e o bromo atrai para si mais fortemente os elétrons. Então, a densidade negativa, a densidade de elétrons fica mais em torno do bromo. Aqui fica uma densidade positiva. Então, esse carbono que tem o número de oxidação -2 vai receber esse hidrogênio. Exatamente por isso que a regra ela é observada, obedecida, tá? A adição aqui, nós vamos ter uma exceção à regra de Markovnikov, que é quando nós temos a reação de Karash. Esta reação química é observada quando tem peróxido orgânico. Quando nós temos um peróxido orgânico é essa espécie química aqui, onde nós temos 2 oxigênios ligados e radicais orgânicos ligados a esses 2 oxigênios. Então, quando nós temos um peróxido, aí esta regra de Markovnikov, ela não é obedecida. Aliás, exatamente o contrário à regra, né? O carbono menos hidrogenado que vai receber o hidrogênio. Tá aqui, ó. Essa espécie é majoritária, essa espécie é minoritária. E agora nós vamos ter a reação química de hidratação. Claro, hidratação tem a ver com água, tá? Muito bem. É a adição de água a alcenos ou alcinos. Aqui nós temos a água, isso ocorre em meio ácido com catalisador. Nós temos a água e, claro, a ligação π que vai ser rompida. Essa ligação π é rompida e um dos carbonos vai receber o hidrogênio e o outro o OH. E aí nós obtemos, então, um álcool. A espécie, o produto obtido é um álcool, exatamente o etanol, tá? Então aqui, na regra de Markovnikov, o hidrogênio vai se ligar ao carbono mais hidrogenado. Aqui, obedecendo a regra de Markovnikov. Muito bem, professor. E carbonila, professor? Carbonila são aquela espécie química que nós temos o carbono ligado duplamente a um oxigênio. As reações químicas com a carbonila acontece aqui, ó. O oxigênio ele é mais eletronegativo, então vai haver uma ressonância entre essas duas espécies. O oxigênio atrai mais fortemente o par de elétron e em algum momento vai ter uma carga negativa sobre o oxigênio e uma carga positiva sobre o carbono. E aí o que vai acontecer? Por exemplo, numa reação com ácido cianídrico, nós vamos ter essa carga negativa do oxigênio atacando o hidrogênio, porque o hidrogênio aqui tem uma densidade de carga positiva sobre ele, e o nitrogênio com este par de elétrons vai atacar exatamente este carbono, onde nós temos uma carga positiva. E aí nós vamos obter esta espécie aqui. Então, a carbonila ela está presente, claro, nos aldeídos, nas cetonas e nos ácidos carboxílicos. Nós vamos obter, então, nós vamos ter esse tipo de reação química. E no anel aromático, professor? No anel aromático é um pouco mais complicada a reação química, mas ocorre, tá? Ocorre. Com bastante energia, tá? Com bastante energia, essa reação química de hidrogenação também pode ocorrer no anel aromático. Observe aqui, nós temos o anel aromático, aqui 3 moléculas de gás hidrogênio. Observe que precisamos ter um catalisador, que é o metal níquel, uma temperatura elevada, 180 graus Celsius, e uma pressão muito elevada, para que esta reação química de hidrogenação do anel aromático ocorra, mas ela ocorre. E aí nós vamos ter hidrogênios ligados em cada um dos carbonos. Professor, muita informação, gostei, acho que fui muito bem, tá tudo guardado aqui, professor.
Anotado, professor. Vou baixar os slides lá, professor, no site e eu quero aprofundar, eu quero praticar esse conhecimento. E é para isso que eu separei essa atividade para você, tá? A adição de ácido bromídrico a um alceno pode conduzir produtos diferentes em cada caso. Nessa reação, seja empregado o alceno puro ou o alceno misturado, há uma pequena quantidade de peróxido orgânico. Dessa forma, indique o produto majoritário da reação nos dois casos a seguir e justifique sua resposta. Nós temos aqui, ó. Então, pense e eu já volto para conferir a sua resposta. Professor, olhe essas duas reações químicas aí, eu tive que, confesso, professor, tive que acessar ali as informações dadas nos outros slides. Você tá certo, é isso mesmo, tá? Você tem que pesquisar, você tem que ir atrás daquilo que você está proposto como objetivo na vida. Confere aqui, tá? Confere aqui comigo, ó. Observe, aqui tem um peróxido orgânico, então não obedece à regra de Markovnikov. Aliás, obedece, é exatamente o oposto. Aqui vai obedecer à regra de Markovnikov. Então, conferimos aqui, nós vamos obter o 2-bromo-2-metilpropano, seguindo a regra de Markovnikov, e o hidrogênio e o bromo vai entrar exatamente no carbono mais hidrogenado, que é esse aqui. Rompe essa ligação química e nós vamos ter o hidrogênio e o bromo ligado aqui. Aqui, claro, não segue a regra de Markovnikov, então nós vamos obter o 1-bromo-2-metilpropano, é uma exceção à regra de Markovnikov, porque nós temos o peróxido orgânico. Muito bem. Professor, olhe, não, professor, não chega nesse slide, professor. Nós temos que chegar, infelizmente, tá? Nós estamos chegando no final de mais uma aula e quero só lembrar você o que é que nós estudamos nesta aula. Nós compreendemos a reação química de adição, nós conhecemos a regra de Markovnikov, praticamos os conhecimentos adquiridos em atividades e exatamente isso. Chegamos ao final. Aqui nós temos algumas referências usadas na aula e, de fato, fim. Ponto final em mais uma aula de Química Orgânica. Lhe aguardo para as próximas sequências. Um grande abraço e até mais.